Você quer comprar um celular da Samsung, mas não sabe qual tá valendo a pena agora, né? E o problema é que a Samsung lança celular toda hora, com preço absurdo no começo e que depois despenca, né? Comprar na hora errada provavelmente é jogar dinheiro fora. Mas eu tenho aqui um spoiler para te dar. Tem um Samsung sendo vendido agora por menos da metade do preço de lançamento. E ele é o melhor custo-benefício que eu já vi da marca em anos. E eu vou te mostrar o preço certo para comprar cada um da lista aqui dos 5 que eu selecionei. Porque eu não peguei essas informações só de ficha técnica, eu testei todos eles, na mão, com bateria, câmera, jogos e tudo mais. Do mais baratinho até o preço certo para comprar cada um. Bora descobrir qual é? A gente vai começar pelo mais acessível da lista, é o Galaxy A17 5G, que foi lançado aqui no Brasil por R$ 1.699. E honestamente, a esse preço ele não tinha a menor chance. Mas o tempo passou e o mercado fez o seu trabalho, hoje ele encontra-se por até menos de R$ 1.000, na versão com 4 GB de memória RAM e 5G. E aí a conversa muda muito, né? Mas assim, eu preciso dizer que esse celular evoluiu pouco nos últimos anos. Ele é praticamente o mesmo processador, mesma tela de 90 Hz com um brilho de 800 nits e mesmo conjunto de câmeras. Não que isso necessariamente seja ruim, tá? Mas a Samsung basicamente relançou o mesmo aparelho com cara nova. Na verdade, para um celular barato, isso até que é bom. Pega o que já estava sendo bom, né, e consolida e melhora pouco a pouco. Então a ideia aqui desse celular é mostrar para você que tem um produto que dificilmente vai dar problema, porque ele já se passou por anos, né? Tivemos algumas melhorias, como no design, por exemplo, a traseira saiu de plástico e agora virou fibra de vidro com acabamento fosco e é muito mais agradável ter ele em mãos, dá uma sensação de um produto mais bem cuidado, sabe? Na prática, no dia a dia, o A17 funciona super bem. Se você quer redes sociais como o Instagram, YouTube ou mesmo os mensageiros WhatsApp, vai rodar tudo sem drama algum, tá? Mas se você, por exemplo, vai jogar, ele não é um celular assim adaptado para games mais pesados, tá? Mesmo com gráfico no mínimo, ele não vai dar conta de algum jogo tipo Genshin Impact. E tem um detalhe, o A17 ele não conseguiu terminar o nosso teste completo de bateria, ele morreu com 16 minutos ainda faltando. Então provavelmente para tarefas pesadas do dia a dia ele não vai chegar até o final do dia, tá? E vem só com um carregador de 15 watts na caixa que leva 2 horas para completar. A proteção dele é IP54, é aquele melhor que nada, contra respingos, tá? Então não pode mergulhar também. A Motorola, por exemplo, já coloca IP68 nos celulares até mais baratos, tá? A Samsung não teve desculpa aqui, ela só coloca no celular próximo da lista. Agora, em câmeras eu posso afirmar que dificilmente vai ter outro celular nessa faixa de preço que vai te entregar fotos tão boas quanto, especialmente em selfies. Eu cheguei a comparar ele com o A26 e A36 da própria Samsung e em selfies o mais baratinho ganhou de todos. Esse sensor de selfie aqui é realmente muito bom. Para mim o A17 é a porta de entrada, ele já conta com NFC para pagamentos por aproximação, tem 5G e Wi-Fi rápida. Eu não gosto de indicar um celular ainda mais barato que esse, porque no final das contas, comprar um celular mais barato você vai ter que trocar logo logo. Então compra esse aqui, não pega tipo um A07 da vida, que vai fazer você gastar um pouquinho mais agora, mas vai te dar mais longevidade, beleza? O segundo da lista representa um salto muito grande em relação ao A17. Mas antes de falar das qualidades, eu preciso te contar o que incomodou no lançamento. Esse celular chegou custando R$ 2.700. Absurdo, né? Com o lançamento agora do A37, que é o sucessor, ainda também caro, a gente tem a chance de pegar ele bem mais barato. Ofertas que atualmente é possível de encontrar por abaixo de R$ 1.500. Dá uma olhada aí no nosso grupo de ofertas, tá? Mas então, o que justifica ele estar acima do A17 aqui nessa lista? A gente começa pela construção. A traseira que sai de plástico comum e virou um vidro agora com Gorilla Glass Victus Plus. A tela também, né, tem essa mesma proteção. E isso importa aí na vida real, porque o escorregão no chão já pode riscar ou até mesmo quebrar a tela sem proteção adequada, né? Mas o que realmente mudou o jogo aqui agora é a certificação IP67, enquanto o A17 tem aquele IP54, por favor não me molha muito, o A36 aguenta ficar submerso a 1 metro de água por 30 minutos. Cai na piscina, cai na privada ou debaixo de chuva forte, o celular vai sobreviver. Para um aparelho dessa faixa de preço, isso é um diferencial enorme, né? Na tela também é outra história, a gente tem 120 Hz de taxa de atualização, 1900 nits de brilho máximo, muito mais do que o dobro do A17. A Samsung usou aqui o mesmo painel do A56, que é o modelo mais caro da linha A. Então você paga menos e leva a mesma tela, né? Show de bola isso. E o processador é um Snapdragon 6 Gen 3, que no dia a dia o A36 para mim foi super ágil, responsivo, não engasgou.
E até mesmo em jogos como o Diablo Immortal, Asphalt Legends, ele rodou muito bem com 60 quadros de média sem engasgar. A gente registrou 37 graus depois de 1 hora jogando, e isso é muito frio. Mas se você curte jogos mais pesados, como Wuthering Waves, por exemplo, o processador já começa a pedir um pouco de arrego. Não é um celular gamer, é um celular muito mais utilitário e bem resolvido para funcionar no dia a dia. Algumas concessões são feitas, é claro, para baixar o custo, e uma delas é o carregador de 15 watts na caixa, sendo que o celular suporta carregamento de 45. Para aproveitar o carregamento de verdade, você vai precisar de um carregador separado, tá? Então tem que comprar lá. Além disso, não tem entrada para cartão de memória, então o que vem de fábrica é o que você tem. Se comprar 128, já é 128. Para a maioria das pessoas não vai ser um problema, mas é bom saber isso antes de você comprar, tá? O que realmente importa aqui é o conjunto. IP67, tela de 1900 nits de brilho e 120 Hz. Tem um Snapdragon, um Gorilla Glass Victus Plus na frente e atrás. Tudo isso por menos de R$ 1.500 faz do A36 um dos Samsungs com melhor custo-benefício para você comprar hoje. Eu preciso te dar uma notícia antes de falar desse aqui, tá? O A57 foi lançado oficialmente aqui no Brasil na semana passada por R$ 3.600. E o que isso significa? Que o A56 está virando liquidação. Eu falei no meu review do A55, que é um antecessor ainda, que seria muito difícil ter um intermediário para bater ele em relação ao custo-benefício em 2024. Em 2025, o A56 chegou e fez exatamente isso. E agora, com o seu sucessor chegando, a versão de 128 já aparece por menos de R$ 1.800. E aí a conta está fechando muito bem. Mas e o que o A56 tem de diferente para justificar ele estar acima do A36 na lista? O processador é o primeiro ponto, tá? Enquanto o A36 usa um Snapdragon 6 Gen 3, o A56 vem com Exynos 1580. São quase 883 mil pontos no AnTuTu Benchmark contra 652 do A36. Ambos foram testados na versão 10 do aplicativo, tá? Na prática, o A56 é muito mais rápido, abre aplicativos pesados com mais folga e sai muito melhor nos jogos mais exigentes. A construção também subiu de nível. O A36 tem laterais em plástico, já o nosso A56, as laterais são de alumínio. Parece detalhe, mas na mão você realmente vai sentir diferença imediatamente quando pegar ele. Por outro lado, tem um negócio que me incomodou de verdade. O módulo de câmeras ficou tão saliente que quando você larga ele sobre a mesa, ele bambeia de um lado para o outro. Não é um defeito técnico, eu sei, mas é daquelas coisas que você percebe no dia a dia, né, que ficou ainda pior lá no S26 Ultra. Eu fiz um vídeo lá mostrando ele contra outros celulares, como balança sobre a mesa. Nas câmeras, o A56 mantém o trio do A55, 50 megapixels na principal, uma ultra-wide com 12 e uma macro de 5. O que realmente mudou foi a selfie, que partiu de 32 para 12. Confesso que eu fiquei um pouco desconfiado quando eu li isso, mas na prática o resultado até que melhorou, especialmente à noite. A Samsung trocou resolução por nitidez, e foi uma decisão certa. Claro, tudo isso com pós-processamento, né? Na bateria, o A56 terminou o nosso teste de 8 horas com 17% de carga sobrando. E o carregamento subiu de 25 para 45 watts na caixa, mas aquela má notícia continua aqui. O carregador da caixa é de 15 watts, é o mesmo problema do A36 e uma tradição que a Samsung vem mantendo aí, né? Uma tradição ruim, na verdade. O que realmente importa aqui é o conjunto geral. A gente tem alumínio, Exynos 1580, que é muito bom, IP67, tela de 1900 nits com 120, 6 anos de atualização. Tudo isso por menos de R$ 1.800 é um excelente negócio, especialmente agora que o A57 está chegando para pressionar os preços do A56 ainda mais para baixo. A Samsung vai torrar ele para terminar o estoque. Confere aí, fica de olho que vai ter celular mais barato para comprar logo logo. Agora a conversa mudou de patamar. Os três celulares anteriores eram intermediários. O Galaxy S25 FE é outra história. Esse é o celular que a Samsung criou para dar gosto de topo de linha sem cobrar o preço de um topo de linha. E quando o preço está certo, ele cumpre bem essa promessa. E ele foi lançado aqui no Brasil R$ 5.500. Absurdo também, né? A boa notícia é que hoje na versão de 128 GB ele aparece abaixo de R$ 2.700. E a versão de 256 está em torno de R$ 2.900. São esses números que agora realmente fazem sentido. O que você ganha a mais que o A56, por exemplo? O primeiro grande salto está nas câmeras. Enquanto todos os outros têm uma principal, uma outra wide mais macro, talvez, né? O S25 FE é o único da lista que vem com uma lente telefoto com zoom ótico de 3 vezes.
Para mim, a telefoto tem mais importância que a ultra-wide em qualquer celular. As fotos de pessoas, que fazem aqueles retratos mais bonitos, objetos à distância, mas especialmente é o ângulo de visão que você está vendo com o olho, é muito mais próximo do 3x do que a 1x. Toda vez que eu troco a telefoto numa viagem, mas eu não quero voltar atrás, as fotos ficam muito mais legais. A segunda diferença real é o processador. O Exynos 2400 do S25 FE é o mesmo chip que a Samsung utilizou no Galaxy S24 e o S24 Plus. É um chip topo de linha do ciclo anterior. Jogos pesados, edição de vídeo, multitarefa agressiva, ele vai dar conta de tudo com folga. O calor também está acompanhando o desempenho, né? Mas durante o uso convencional nunca foi um problema aqui nos nossos testes. Na tela temos uma Dynamic AMOLED com LTPO de 120 Hz. O LTPO foi um grande upgrade silencioso em relação ao S24 FE, que reduziu automaticamente a taxa de atualização de quadros para os conteúdos estáticos. Se você não sabe, quando está utilizando aí, por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube, como esse aqui, que está sendo gravado a 30 quadros, ele vai baixar a frequência da tela do seu celular para economizar bateria. O S24, por exemplo, FE, ele terminava o nosso teste com 6% de carga. O S25 FE terminou com 18%. Essa diferença ajuda junto com a tela LTPO. Mas nem tudo são flores, né? A tela é Full HD ainda, não é Quad HD como no S25 ou nos S25 mais caros e até mesmo no S24 Plus. Em uso normal você dificilmente vai notar, mas a limitação existe e a gente sempre quer uma tela mais nítida, né? E o carregamento na caixa também é de 25 watts com o celular suportando 45. É o pecado da Samsung que vai seguir vivo, inclusive nos topo de linha. A proteção sobe para IP68 aqui, né? Mergulho de até 1,5 metros por 30 minutos, é um ponto acima do IP67 do A56, tá? E mais, temos 7 anos de atualização garantidos, o A36 e A56 tem 6, tá? Aqui são 7 até 2032. Mas o que realmente importa aqui é a equação desse celular. Você paga mais do que o A56, mas recebe uma telefoto real, processador de flagship, LTPO, IP68 e uma bateria que também dura mais. Abaixo de 2.700 na versão de 128, o S25 FE é um dos melhores e mais equilibrados celulares que a Samsung já fez. Agora a gente chega a um celular que baixou muito de preço. Tá, para mim, um dos melhores custo-benefícios se você tem uma graninha aí para sobrar. Mas antes de revelar o preço, eu preciso de um segundo da tua atenção, tá? Se você ainda não está inscrito no grupo de ofertas aqui da Oficina da NET, no WhatsApp e Telegram, você perdeu a melhor notícia da semana em primeira mão. Foi lá que o cupom que eu lancei do S25 Plus por R$ 3.999 no site oficial da Samsung e lá apareceu primeiro. Quem estava no grupo soube e olha, teve muita gente que comprou o celular. Agora, no contexto, o S25 Plus foi lançado no ano passado, em janeiro, por R$ 8.500. Naquele momento, no meu review, eu dizia que o preço não fazia sentido porque era melhor para esperar. E pois bem, essa hora chegou, né? Então o que você leva para casa por R$ 4.000? Snapdragon 8 Elite, o processador mais potente que a gente já testou aqui em smartphones do ano passado. São mais de 2,1 milhões de pontos no AnTuTu, com a versão 11, isso não é benchmark de papel, né? A gente rodou Genshin Impact no máximo, sem engasgar, gravação em 8K, processamento de foto noturna, tudo isso em tempo real. Para comparar, por exemplo, o S25 FE tem o Exynos 2400, né? Com cerca de 1,3 milhões, 1,6 agora, dependendo da versão de AnTuTu que você teste. O S25 Plus tem mais do que o dobro de potência. O contra, ele realmente esquenta. Em jogos muito intensos por mais de uma hora, o processador pode limitar a performance até em 50% para controlar a temperatura. Agora, no uso do dia a dia, isso nunca aconteceu comigo, mesmo editando vídeos aqui para as redes sociais. É uma limitação que só aparece nos extremos mesmo. A tela é a melhor que a gente já testou da Samsung aqui no canal. LTPO AMOLED com resolução Quad HD, 2600 nits de brilho máximo. Aqui a gente tem resolução maior e mais brilho. E para comparar de novo, para você ter uma ideia, o S25 FE tem Full HD e 1900 nits de brilho, né? Então, essa diferença você vai ver no dia a dia, especialmente se estiver na rua sob o sol. Nas câmeras, o conjunto é o mesmo da S25 FE, principal de 50, ultrawide com 12 e uma telefoto de 10 megapixels com zoom de 3 vezes. Mas o processamento aqui que o Snapdragon tem feito por baixo dos panos traduz umas fotos noturnas muito mais limpas e vídeos bem mais estáveis, mas bem mesmo. Eu usei esse celular bastante por muito tempo e a câmera continua entregando resultados consistentes
em qualquer condição de luz. Outro upgrade que parece que não é detalhe é o sensor biométrico do S25 Plus, que ele é ultrassônico e não óptico, que nem o S25 FE. É mais rápido e funciona até mesmo quando a tela estiver molhada, isso é bem legal. Quem usa os dois sente a diferença, só quando você aperta o dedo ali vai ver que é muito mais rápido. A bateria terminou nosso teste com 18% de carga, que é um bom resultado para um processador desse nível, né? O carregador na caixa é de 25 e com suporte de 45 watts. Ainda aquém da concorrência, né? Mas já é um pouco menor do que o restante da linha. Tudo bem, esse aqui é um aparelho mais caro do que os outros da lista, mas pelos R$4.000 que você vai pagar, tá comprando uma tela Quad HD, Snapdragon 8 Elite, IP68, Gorilla Glass Victus 2 Plus, telefoto, sensor ultrassônico e 7 anos de atualização numa única compra. Para mim é um dos celulares mais acertados da Samsung. Não faz sentido hoje pagar mais caro pelo S26 Plus, especialmente porque também não vem com um Snapdragon. Vai lá. Então é isso, pessoal. 5 celulares da Samsung que eu testei, eu usei em mãos e que eu tô recomendando, cada um no seu preço certo. A gente parte de R$1.000 para o A17, para quem precisa de um celular muito básico, passando por uma melhoria do A36 para o A56, para quem quer gastar um pouquinho mais e ter uma construção melhor e mais desempenho, até o S25 FE, que é um dos melhores custo-benefício, e o S25 Plus, que para mim, agora com esse preço, tá valendo muito mesmo pagar para ter um celular premium. O que todos eles têm em comum é que nenhum deles vale a pena comprar fora do preço que eu indiquei. A Samsung tem esse costume de lançar caro, não só a Samsung, a maioria dos Androids tem esse costume, né? Mas com o tempo ele vai se ajustando ao preço do mercado aí e no momento certo transforma em uma excelente compra, né? E eu espero que com esse vídeo aqui eu tenha te ajudado a decidir qual Samsung comprar. Então, se isso te ajudou, por favor, te inscreve aí no canal, a gente faz muitos conteúdos aqui de celulares, especialmente porque a gente testa todos, tá bom? Vou ficando por aqui então, grande abraço e até o próximo vídeo.